Meus queridos amigos, vou dar continuidade à leitura do Livro da Sabedoria, parte 1. A cabeça é o céu, o Criador está aqui. Os lados da região da cabeça são chamados de templos. A cabeça é o templo de Deus, a consciência pura. A palavra Deus remete a algo ou alguma figura externa. Ao invés de fixar e projetar sua percepção em algo distante e externo, sinta o Criador dentro de si e a sua centelha como parte dele. Todos somos um com a fonte. Lucas 17:12. O reino de Deus está dentro de nós. Aliás, dentro de vós. A mente transcende as restrições de tempo, espaço e matéria. Conforme mergulhamos nos domínios da mente, entramos em um domínio sagrado semelhante ao reino de Deus. Mateus 18:9. É melhor para você entrar na vida com um olho do que ter 2 olhos e ser lançado no inferno ardente. Este versículo é metafórico e nos incita a nos unir com nossa consciência/mente. Para quem já viu aquela tradição indígena, né, de um olho aqui no meio da testa, é mais ou menos isso. A arte egípcia também representa esse elemento, né, um único olho que vê tudo. Reis 6:7, 6:8. E a casa, quando estava sendo construída, foi construída de pedra preparada antes de ser trazida para lá, de modo que não se ouviu martelo, machado ou qualquer ferramenta de ferro na casa enquanto estava sendo construída. A porta da câmara inferior estava do lado direito da casa. E eles subiam com escadas em espiral para a câmara do meio, e da câmara do meio para a terceira. Reis 6:27. Ele colocou os querubins no meio da casa inteira, e as asas dos querubins estavam estendidas, de modo que a asa de um tocava a parede e a asa do outro querubim tocava a outra parede. Aí tem várias imagens aqui, tá? Escadas em espiral, aí está mostrando a coluna vertebral, né? O cérebro sendo o trono, tá? Aí tem um desenho aqui, meio que um cérebro cortado, mostrando o seguinte: Sol alado egípcio. A glândula pineal, ou terceiro olho, se destaca como o principal foco de manipulação e contaminação dentro do corpo humano. Isso é primariamente atribuído ao seu profundo impacto na consciência humana em contextos espirituais. Quando a glândula pineal está selada, a mente se torna vulnerável à decepção, lutando para perceber além da fachada imediata. Por outro lado, uma glândula pineal não selada funciona como uma ferramenta de discernimento da verdade, capaz de detectar as irregularidades nuanceadas em falsidades ou mensagens subliminares que podem ser um disfarce para intenções genuínas. A intuição é a comunicação do eu superior. Aí tem aquele símbolo do power, né? Se eu não me engano é isso mesmo. Poder da mente e poder cerebral, símbolo, né? É um círculo com traço no meio. Isso mesmo, ó. Símbolo, botão, poder, power. É isso mesmo. Aí tem um desenho da glândula pineal fechada, cristalizada, e a glândula pineal aberta, né? Ou despertada. Aí são exemplos, né? Metafóricos aqui para vocês entenderem. Ó. Escadas em espiral, cérebro trono, né? Sol alado egípcio, poder da mente e poder cerebral símbolo. Tá vendo? Glândula pineal fechada, ou seja, cristalizada, e ela despertada, tá vendo? Continuar. Observador, presença interior, consciência. Hemisfério esquerdo, hemisfério direito. Vamos ver aqui. Aqui é só imagem, né? Tem que prestar bastante atenção nas imagens, nos símbolos, para conseguir entender. Observador, presença interior, consciência. Tem o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Beleza. Santo Graal. Vamos ver o que está escrito aqui. Nós somos consciência multidimensional infinita, encarnada em um corpo físico por um período de experiência intensa na estrada da evolução. Nós não morremos porque não podemos morrer. Energia é consciência e energia não pode ser destruída, apenas transformada em outra expressão de si mesmo. E quando você se dá conta de que não é o seu corpo físico, mas a consciência infinita e eterna que dá vida a esse corpo, a sua visão de si mesmo e de seu potencial se expande além da medida. A essência do seu ser e cada célula dentro do seu corpo são inerentemente multidimensionais. No entanto, sua consciência consciente foi condicionada a navegar dentro dos limites de uma matriz tridimensional. 2 Coríntios 4:12. 2 Coríntios 4:18, perdão. Não olhando para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas.
Continuando. À medida que a energia da Kundalini ascende pela Sushumna, um influxo substancial de energia potente alcança o cérebro. Esse fluxo se estende desde o sistema ativador reticular, ou RAS, e o tálamo até o córtex, despertando a ativação de regiões adormecidas e pouco ativas, especialmente nos lobos frontais. O cérebro inteiro se sincroniza, pulsando coesamente e gerando ondas cerebrais consistentes e de alta amplitude em várias faixas de frequência. Embora a amplitude máxima frequentemente resida na banda alfa, a atividade intensificada é notavelmente pronunciada na área frontal, com o aumento da atividade rápida do EEG nas bandas beta e gama. Tá, vamos lá, continuando. A respiração é a essência do divino, embora elusiva para nossa visão, gosto e toque. Assim como peixes que não percebem a água em que nadam, muitas vezes atravessamos a respiração como se ela não existisse, sem que saibamos navegamos em um oceano de espírito. O Espírito Santo está intrinsecamente, entrelaçado em cada respiração. Ele serve como uma força vital que anima a nossa personalidade e agita as nossas emoções. Na primeira inspiração ao nascer, ele nos abençoa, e com a nossa última expiração ao morrer, ele parte graciosamente o termo espírito. Ele parte graciosamente. O termo espírito encontra suas raízes na palavra latina spirare, que significa respiração. Assim é uma verdade inegável que respiração e espírito são sinônimos. Gênesis 2:7. Deus sopra vida nas narinas do homem. Poucos estão cientes do poder da respiração e de seu processo no equilíbrio e ascensão. Álcool. A palavra álcool vem dos termos árabes al-kul, A-L-K-U-H-L, e algal, A-L-G-A-W-L, que significa o espírito que come o corpo. Talvez seja por isso que as bebidas alcoólicas são chamadas de espíritos e booze, B-O-O-Z-E. Beber álcool é uma das maneiras mais rápidas de diminuir a sua vibração, e já que tem sido usada como uma ferramenta para manter a consciência humana em um estado mais baixo por milhares de anos. Espíritos, entidade astral, Jin é entidade astral. Aí tem umas imagens bem loucas aqui, difícil de entender, viu? Continuando. Conheça-te a ti mesmo. O olho de Horus, Falcão. Vamos ver aqui. Horus é o sol. Sol é igual a alma. Você é um sol ou alma eterna. O olho único é o símbolo da alma. O olho da alma, 5 sentidos da alma. Vamos ver aqui. Merkaba, M-E-R-K-A-B-A. Esfera celeste para representar diferentes planos da realidade. Mer é igual a luz, K é igual a espírito, Ba é igual a corpo. Veículo de ascensão neutralizando a dualidade do eu ao combinar o eu superior e o eu inferior. Você é uma alma que experiencia diferentes realidades dentro do multiverso em cada plano. Você assume diferentes corpos. Seu objetivo é se tornar uma criatura multidimensional e não estar preso a apenas uma realidade. Vamos ver aqui. Desenho do olho de Horus aqui, vamos ver. O corpo não vive, ele é apenas mantido pelo espírito / consciência interior. Jesus disse, o homem nunca verá a morte, pois não há morte para ver ou conhecer. O corpo manifesta o espírito. Aquilo que pensamos e desejamos manifesta o corpo para agir assim. As ações do corpo estão sob o comando da alma centralizadora. O corpo é uma máquina elétrica que recebe comandos da inteligência cósmica onipotente. Pensar é criar. Criamos com luz. Nada não é luz. A forma nasce à imagem do pensamento. Eu sozinho existo. Eu sou o todo. O homem é a unidade da criação que é autoconsciente da luz cósmica dentro dele. Todos os outros, como animais, agem eletricamente com base no instinto. Aí vem aqui o significado de cada símbolo, né? 22 letras hebraicas são iguais aí a 22 ossos no crânio, beleza? 1 Coríntios 3,16. Aliás, tem outra parte aqui. Aqui o livro tem vários fragmentos, né, assim, espalhados pela página. Aí fica difícil a gente selecionar qual que tem que ler primeiro. Vamos ver aqui. Véus. Aí abre uma chave bem grande, tem mental, astral, etérico e físico. Aí vem a palavra devil, né, que é diabo em inglês. Eles fizeram aqui Eles espalharam as letras da palavra e ficou D-V-E-I-L. Vamos ver o que está escrito aqui embaixo no texto. O diabo é, na verdade, os planos inferiores da existência, energia densa pela ignorância da verdade do conhecimento. O que existe em planos de dimensões maiores é uma forma, pensamento,
campo de energia, frequência, de baixa vibração. O pensamento e sentimento cria. Então, quando você pensa e sente atributos de baixa frequência, vibração, como medo, raiva, falta de amor, etc., está sintonizando a sua frequência com estes campos, que então será atraída e ampliada. Claro, existem também seres no nível tridimensional, físico, hostis e negativos que se tornam figuras do mal. Porém, o exemplo aqui foi a nível maior, afinal eles também estão fazendo o mesmo. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Salmos 82, 6. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Aí, eu vou mostrar aqui as imagens para vocês. Ó, esta aqui é a primeira imagem. Vamos diminuir aqui. Tá? Primeira imagem, segunda imagem. Né? Terceiro olho, cérebro humano, vista lateral, falcão de Horus, olho de Horus. Aí tem o significado de cada coisa aqui, ó. Cheiro, visão, pensamento, audição, paladar, tudo aí, tato. E aqui são as 22 letras hebraicas que representam os 22 ossos cranianos, né? Segundo o que está dizendo aqui. Várias letras, né? 22 letras. Menos do que o nosso alfabeto. Mas é interessante. Cérebro esquerdo e direito. Vamos ver aqui. O cérebro esquerdo é o lado masculino? Isso mesmo. Cientista, controla o lado direito do corpo, o lugar do ego, pensamento lógico, sequenciamento, fatos, materialista, letras, analítico, percebe a realidade em detalhes úteis. Aí vem o lado direito, né? O lado feminino. Artista, controla o lado esquerdo do corpo, criatividade, percepção holística, sinais não verbais, intuição, sentimentos, visualização, padrões, sem palavras, metáforas, símbolos, aceita a realidade como ela é no contexto. Vamos ver aqui o que está escrito aqui, tem um texto bem grande aqui embaixo. Ambos hemisférios participam e contribuem para todas as atividades, no entanto fazem atividade de maneiras diferentes. Em outras palavras, ambos os cérebros executam as mesmas funções, mas funcionam de duas maneiras distintas e diferentes. Ambos os cérebros têm visões e percepções separadas do mundo. O cérebro direito, apresenta a realidade como um todo unificado, o que explica por que as pessoas no poder dividiram todas as áreas do conhecimento em categorias diferentes, quando na verdade tudo é uma ciência unificada, o que é feito intencionalmente para nos manter dominados pelo cérebro esquerdo. Todas as coisas vêm do um, portanto tudo é um. Por isso os egípcios diziam, tudo é atum, significando tudo é átomo. O campo Taurus, por exemplo, o cérebro direito veria uma selva como uma entidade unificada, mas o cérebro esquerdo veria as árvores da selva como seres separados. O objetivo do cérebro esquerdo é analisar e dividir o todo unificado, apresentado pelo cérebro direito. Esse processo é realizado pelo hemisfério esquerdo para que possamos ter fragmentos singulares distintos da realidade para manipulá-los, gerenciá-los e controlá-los. Ambos os hemisférios são necessários para que possamos funcionar dentro dessa criação. No entanto, devemos equilibrar esses dois aspectos do cérebro para não nos tornarmos dominantes no cérebro esquerdo ou direito. O cérebro esquerdo mantém uma sensação de desapego da experiência direita para exercer controle sobre ela, enquanto o cérebro direito permanece no momento presente e a experiência plenamente. O cérebro direito conta com o cérebro esquerdo porque, embora tenha uma percepção holística ao capturar a essência do todo, pode faltar precisão e clareza. O cérebro esquerdo precisa do cérebro direito, porque, embora produza clareza mental, pode perder a visão da conexão entre todas as coisas e aprisionar o indivíduo em uma visão de mundo fragmentada. João 21:6. Lançai a rede ao lado direito do barco e encontrareis peixes. Mova-se para o hemisfério direito do cérebro e encontrará Deus, unificação, seu eu superior. Marcos 16:19. Depois que o Senhor lhes falou, foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. A direita de Deus é o hemisfério direito, a cabeça é o céu. A mesma palavra raiz /celis.
Cérebro reptiliano, sistema límbico, neocórtex. Reptiliano é igual a instintivo, límbico é igual a emocional, neocórtex é igual a pensamento crítico. Neo de Matrix acordou e Neo, né? Neo de Matrix acordou e começou a usar sua mente superior de pensamento crítico, que é o neocórtex. Ó. Esse pedaço aqui. Falando lá do lado esquerdo, do lado direito, não é isso? Os elementos. Aí tem o éter, terra, fogo, ar e água. A base de toda a matéria física é o éter, também conhecido como espírito ou éter. É uma substância que está em todo lugar, mas ao mesmo tempo em lugar nenhum. Ela tem um pé no mundo físico e no plano astral. Está dos dois lados. A palavra éter também pode ser lida como ether, em inglês, um ou outro. Either, no caso, né? O éter é um potencial infinito que constantemente se manifesta e desmanifesta ciclicamente. O éter é a energia oculta que vibra para criar o mundo físico que vemos e conhecemos. E somos como peixes em um oceano, cercados por uma substância fluida energética e que não podemos ver ou tocar. Todas as coisas se alimentam da energia do éter infinito. Os 4 elementos são os 4 estados vibracionais do éter. Nenhum dos elementos é puro. Eles são compostos uns dos outros por transmutação. Todos os elementos nascem do primeiro elemento, éter e espírito. Os 4 elementos físicos são os 4 estados vibracionais do éter. A terra tem a vibração mais lenta e o fogo é o mais rápido. Cada elemento compartilha uma característica com o elemento ao lado dele. Platão, aspecto. Fire é facilidade, finura, movimento. Earth é dureza, espessura, repúdio. Air é igual a finura, movimento, repúdio. Water é dureza, espessura, movimento. Né? Feminino é água, masculino é fogo. Feminino é terra, masculino é ar. Feminino é passivo e masculino é ativo. Né? Aí vamos ver aqui espírito, né? Fogo é igual a luz, ar é igual a respirar, água é igual a líquido, terra é igual ao fundo da mandíbula. Aí vem fogo, ar, éter, terra e água. Os elementos sempre estão nessa ordem porque começam com o mais denso, terra. Em seguida, aliás, é desse lado aqui, ó, fogo, ar, álcool, éter, né? Éter, terra e água. Os elementos sempre estão nesta ordem porque começa com o mais denso, terra. Em seguida, acima da terra está a água. Depois, acima da água está o ar. E por fim, acima do ar está o fogo. O calor sobe. Acima do fogo está o espírito barra éter. O éter. O éter, um campo sempre presente que conecta todas as coisas, preenche cada milímetro com energia livre e ilimitada, atuando como uma substância fundamental que dá origem a toda a matéria física encapsulada pelos 4 elementos alquímicos. É a fonte última da qual toda a criação física se origina e a qual todas as coisas eventualmente retornam, uma força primordial que molda o tecido da existência. O éter é uma substância que transcende os limites convencionais dos reinos físicos e não físicos, servindo como meio de ligação entre o plano físico e o plano astral. Acredita-se que se manifesta em uma natureza dual, abrangendo aspectos tangíveis e intangíveis. Essa existência dual permite que ele estabeleça uma ponte entre o mundo material e as dimensões etéreas, facilitando uma conexão entre os reinos físico e astral. Nessa conceituação, o éter se torna um conduíte metal físico que permite interações e influências atravessarem entre os aspectos tangíveis e invisíveis da existência. Alguns sustentam que o reconhecimento da existência do éter representa um segredo bem guardado entre certas elites. A revelação da realidade do éter, de acordo com essa perspectiva, poderia potencialmente desmontar os princípios fundamentais do atomismo tradicional, da ciência de partículas e do sistema estabelecido de alimentação elétrica da rede. Metaforicamente, por fim, simbolicamente, o éter às vezes é comparado a um vasto oceano de energia infinita e referido como água. Essa conexão é derivada da Bíblia, onde Gênesis 1, do 6 ao 8, menciona o éter como águas. E Deus disse, haja uma expansão no meio das águas e separação entre as águas e águas. Um símbolo alternativo para Jesus, o peixe, enfatiza a ligação entre o éter e a sua conexão metafórica com a água. Essa simbologia destaca o papel de Jesus como guia, navegando nas profundezas profundas do conhecimento espiritual e conduzindo mentes através das energias ilimitadas do éter. Em várias narrativas culturais e religiosas, figuras divinas como Jesus e outros profetas reconhecidos foram simbolicamente associados a peixes, uma representação enraizada no conceito de um oceano etéreo que nos rodeia.
Retratados como mestres do universo, eles possuíam a extraordinária capacidade de navegar entre diferentes realidades à vontade, descendo e ascendendo delas. Essa jornada metafísica está metaforicamente ligada à vida de um peixe, que mergulha sem esforço nas profundezas do oceano e retorna à superfície. O título pescador de homens, atribuído a Jesus, carrega uma conotação simbólica, significando seu papel em atrair mentes das limitações dessa realidade para outros reinos por meio de profundos ensinamentos ocultos. Aí tem um símbolo, né? Jesus, como se fosse um peixe, né? E Deus, peixe, dogons. Etimologia do éter. Éter, né? Ether. O éter é tanto físico quanto espiritual, está em ambos os lados. Outro, o éter é a porta de entrada para o outro lado da realidade, o plano astral. Juntos, o éter é a ponte que conecta o mundo astral e o físico. Olha só que legal. Ó. Tá vendo? Então, a cabeça de Deus, plano mental, plano astral, plano etérico. E aqui o plano físico, né? O roxo é espírito, o vermelho é fogo, o cinza é ar, o azul é água, o verde é terra, tá vendo? Ó. Que eu falei aqui, ó. Frio, molhado, quente, seco, fogo, terra, ar e água, tá vendo? Campo eletromagnético, toros. O torus é uma forma de geometria sagrada do núcleo. Esta imagem representa o processo pelo qual toda energia, quando está corretamente alinhada, continua a circular para cima e para baixo e ao redor entre o espírito e a matéria. Ó, é essa imagem aqui. Campos eletromagnéticos são responsáveis por toda a criação. O plano neutro zero de cada campo eletromagnético é o nascimento da matéria física. A matéria é resultado de duas forças opostas igualadas ao plano de inércia, ponto neutro do campo. A Terra é o plano de inércia de seu imenso campo eletromagnético toroidal. O plano de inércia é de onde vem a frase planeta Terra. No centro de cada campo eletromagnético está a luz branca magnética, e este é o ponto mais magnético dentro do campo. No centro da Terra está o centro do campo magnético da Terra. É aqui onde toda energia está sendo atraída e lançada de volta. Esse ponto central de um campo toroidal é chamado de hiperbólico. O Sol, Lua, estrelas e planetas são impulsionados pelo hiperbólico giratório e reciprocante no centro do campo magnético da Terra. Isso é o que causa o movimento do ciclo diário. Hiperboloide? Deixa eu ver aqui. Hiperboloide, né? Energia sai, energia volta dentro. Ó, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, né? Sol é igual a elétrico e positivamente carregado. Ele te carrega, masculino. Lua é igual a magnética, é magnética e tem carga negativa, feminino, tá? Vamos ver aqui, ó. A imagem do Torus explica como algo começa como um descenso do espírito ou um ascenso da matéria. Através de um canal ou tubo central de luz, energia, consciência, a energia do objeto só pode ir tão longe em uma direção antes de dobrar sobre si mesma, voltando à sua fonte, ganhando energia, avançando novamente, alcançando uma certa altura ou profundidade antes de precisar voltar para reunir mais a fonte. Este é um processo que ocorre em todos os objetos na existência. Eventualmente, o objeto pode ir apenas até certo ponto em seu ascenso ou descenso antes que a polaridade oposta o traga de volta a si mesmo. Quando a nossa existência humana está funcionando corretamente e estamos ciclando a energia de maneira toroidal, estamos em equilíbrio e ficamos satisfeitos com nossas ações, mesmo que possamos aspirar a alcançar algo. Estamos contentes com o processo que estamos realizando. Quando uma pessoa ou uma situação não está em harmonia com a energia universal, como um sociopata, eventualmente a energia para de fluir e a situação fica travada e insalubre. Não há movimento acontecendo. Eventualmente o universo se corrige. Pode não ocorrer na vida atual de uma pessoa, mas a situação reaparecerá em uma vida futura e eles terão que trabalhar na situação até resolverem como se comportar de maneira equilibrada, compassiva e desprendida, na qual o espírito e matéria estão em harmonia. Continuando. Os maçons ficam no tabuleiro xadrez preto e branco, simbolizando a dualidade, bem e mal. Também simboliza o espírito, luz, e a matéria, preta, yin e yang. Eles estão na região do bem e do mal, quente e frio, dia e noite, etc. Espírito é igual ao branco, matéria é igual a preta. Portanto, o cubo de Saturno é sempre preto, simbolizando o mundo físico 3D da matéria.
Todas as coisas neste mundo são cubos e têm 6 lados. Consulte as páginas sobre Saturno abaixo para saber mais. Tá bom, vamos ver. Tudo é feito de campos toroidais eletromagnéticos. É um mundo eletromagnético. A Terra é o coração, significando o centro. O meio do espectro de cores eletromagnéticas é o verde. A Terra é verde. E então, acima da Terra verde, está o céu azul. O azul vem depois do verde no espectro de luz. O mundo que vemos ao nosso redor, na verdade, está dentro de nós. Quando projetamos a nossa consciência para fora do corpo físico, na verdade, estamos deixando o plano físico e entrando no plano astral. O céu que está acima da Terra, através do céu. Isso corresponde com 7 principais chakras dentro de nós. Para ir ao céu através do céu azul, passamos pelo chakra azul em direção à cabeça. A cabeça e céu são palavras com a mesma raiz. Sua cabeça é o céu, porque é o lugar de sua consciência. Falando dos chakras aqui, né? Céu é azul, azul vem depois do verde. Terra é igual a centro. A Terra, a natureza, é verde, que é o centro do espectro de cores. A Terra é o ponto de equilíbrio, por isso é dualista, bom e mal. Aí de baixo, aqui ó, embaixo aqui é baixa frequência, em cima é alta frequência. Ó. Cosmologia maçônica, vamos ver aqui. Agora tem texto, hein? Gênesis 1, 3. Haja luz. Tudo é feito de luz. Deixa eu aproximar aqui, senão não vou enxergar não. Tudo é feito de luz. O universo é criado a partir de ondas de luz. O campo do toro é uma unidade de luz. A luz que projeta parte dessa realidade é Polaris, simbolizada como o famoso olho que tudo vê, com luz sendo projetada ao redor dele. Isaías 40, 22. Ele está entronizado acima do círculo da terra, e seu povo é como gafanhotos. Ele estende os céus como um dossel e os espalha como uma tenda para morar. Aí tem aqui o olho aqui em cima de tudo. Gênesis 1:16. E Deus fez 2 grandes luminares, o maior luminar para governar o dia e o menor luminar para governar a noite. Em outras palavras, Deus criou o Sol e a Lua. A Lua emite a sua própria fonte de luz, não está refletindo a luz do Sol. O Sol é elétrico, masculino. A Lua é magnética, feminina. Gênesis 1:6. Faça-se um firmamento no meio das águas e divida as águas das águas. O firmamento é simbolizado pelo arco real maçônico. O firmamento também é chamado de céu. Céu tem a palavra even dentro dela. Even significa balanço. O firmamento é o ponto de equilíbrio entre este mundo e o mundo acima. Você precisa equilibrar todos os aspectos da vida, equilibrar os 2 hemisférios do cérebro, equilibrar os chakras e você irá ao céu. Cabeça, mente superior, eu superior. Aí tem as 7 escadas, né? Essas estrelas simbolizam os 7 planetas. Vou mostrar o desenho para vocês aqui. Essas estrelas simbolizam os 7 planetas, também conhecidos como 7 errantes ou as 7 camadas do céu. Então, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio, Lua. Cada planeta tem a sua própria camada do hemisfério, do firmamento. Planeta é igual ao plano, que é igual à camada. Estrela de 5 pontos. Este símbolo é chamado de pentáculo. É uma estrela de 5 pontas que simboliza os 5 elementos dentro dessa criação. Espírito na ponta superior porque é o elemento mais importante. O espírito também é o éter. O éter é a base de toda a matéria física. O éter é a substância que conecta o mundo físico ao mundo espiritual, ou astral. Também simboliza os 5 sentidos, que são as 5 maneiras pelas quais o corpo relata impulsos elétricos de volta à glândula pineal para decodificar o mundo externo. Escadas. São 6 degraus, a maçonaria, né? 6 degraus. O 7º é o aterro da Terra. Todos juntos, esses 7 degraus, há 7 degraus que precisamos subir para alcançar o nosso eu superior, que são 7 chakras. Cada chakra representa um dos 7 planetas. Alcorão, 15:19. E a Terra, nós a estendemos como tapete. Nela colocamos montanhas firmes e imóveis e fizemos surgir nela todas as coisas em devido equilíbrio. Alcorão 71:19. E Alá fez a terra para vocês como um tapete estendido. Talat 65:12. É Alá quem criou 7 céus e na terra algo similar a eles. Gênesis 1:14. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam sobre o firmamento das águas que estavam acima do firmamento, e assim aconteceu. O barco na água simboliza os mundos etéreos. Além deste mundo, se você olhar as estrelas com um telescópio, pode vê-las brilhar como se a luz estivesse passando através da água. As estrelas são luz brilhando através do éter acima. Tabuleiro quadriculado. O símbolo quadriculado preto e branco simboliza todas as dualidades dentro dessa realidade dualista. Espírito é luz e matéria.
descanso e movimento positivo e negativo, etc. Terra é um anagrama para coração. O coração é o centro de coisas, como o corpo. Por exemplo, o coração é o ponto de equilíbrio entre dois polos opostos. A Terra é o mundo entre o céu e o inferno. O céu sendo os mundos superiores, além disso, o inferno sendo os mundos abaixo. Crônicas 16:30. Trema diante dele toda a terra, trema diante dele toda a terra. O mundo está firme, não pode ser movido. Salmos 104:5. Ele estabeleceu a terra sobre seus fundamentos, ela jamais será abalada. Apocalipse 7:1. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vamos ver aqui. Quanto mais leve algo for, mais ele se eleva. O mesmo acontece com a jornada da alma. Quanto mais materialista a alma se torna, mais ela cai devido aos pesados apegos à mente. Ganância, inveja, luxúria e outros 7 pecados capitais são estados internos que tornam a sua alma mais pesada e presa à terra e ao corpo. Você deve suprimir todo o caos das emoções e se desprender do mundo exterior para se tornar mais leve e em paz com tudo. Somente então a alma subirá em direção à luz. A palavra realidade é semelhante a realizar. O seu nível de realização é seu nível de realidade. Você só pode experimentar uma realidade de cada vez. Gênesis 1:14. E Deus disse: haja luminares na expansão dos céus para separar o dia e a noite. Separar o dia da noite, não é isso? E sejam eles para sinais, estações, dias e anos. A frase sejam eles para sinais se refere ao zodíaco. As estrelas são sinais do que está por vir. A palavra expansão vem da palavra latina firmus, que significa firmeza. A expansão é uma abóbada firme ou uma falha nos céus. Aí tem uma imagem aqui. Perceba como sua cabeça está surgindo através das barreiras etéreas da Terra. A cabeça é o local da consciência e tem a capacidade de ver os outros mundos. Por isso a cabeça é o céu aqui, ó. A cabeça aqui, tá vendo? Vamos ver aqui os símbolos maçônicos, né? Ó, cada um com significado, ó, que eu acabei de ler aqui, ó. Esse xadrez, o olho, tal, os degraus, tudo aqui. Barco flutuando, estrela de 5 pontas, tudo aqui apontando para uma coisa, tudo que eu acabei de ler agora, né? Vamos lá. Geometria sagrada, introdução. Os fios de nosso DNA, a córnea de nossos olhos, os flocos de neve, pinhas, pétalas de flores, cristais de diamante, a ramificação de árvores, uma concha de náutilo, a estrela que orbitamos, a galáxia dentro do qual espiralamos, o ar que respiramos e todas as formas de vida e tudo que é material, como conhecemos, emerge de códigos geométricos atemporais. Os designs de templos e construções sagradas antiguíssimos, desde os monumentos pré-históricos em Stonehenge e as pirâmides em Gizé, no Yucatán, na China, até as grandes catedrais góticas como Chartres, na França, mesquitas e templos antigos de todo o mundo baseiam-se nos mesmos princípios da geometria sagrada. Já nas escolas de mistério gregas, há cerca de 2.500 anos, ensinava-se que existem 5 formas tridimensionais perfeitas: o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro, conhecidos coletivamente como sólidos platônicos, e que estes formam a base de tudo que existe no mundo físico. A flor da vida, ela é o padrão geométrico da criação e da vida em todo lugar. Na verdade, não há nenhum conhecimento, absolutamente nenhum conhecimento do universo que não esteja contido nesse padrão da flor da vida. Disse que grandes mestres concordaram em mais uma vez revelar essa antiga sabedoria conhecida como a flor da vida. Ela é um código secreto usado por muitas raças avançadas e por navegantes espaciais. O código da flor da vida contém toda a sabedoria similar ao código genético contido em nosso DNA. Esse código genético vai além das formas comuns de ensinamentos e se encontra por trás de toda a estrutura da própria realidade. Todos os harmônicos da luz, do som e da música se encontram nessa estrutura geométrica que existe como um padrão holográfico, definindo a forma tanto dos átomos como das galáxias. O símbolo da flor da vida se encontra inscrito nos tetos do templo de Osíris em Abidos, no Egito. Sabemos que hoje o símbolo da flor da vida também foi encontrado em Masada, em Israel, no Monte Sinai, no Japão, China, Índia, Espanha, entre muitos outros lugares. A maioria das nossas experiências meditativas centra-se no hemisfério direito do cérebro, o nosso lado intuitivo, emocional e sentimental. Quando meditamos, geralmente sentimos-nos muito bem. Às vezes, durante as meditações, conseguimos ter visões ou imagens, ouvir sons calmos ou vozes inspiradoras. Todas essas sensações se localizam no lado direito do nosso cérebro, o sentimental e intuitivo que nos conecta com o nosso corpo mental superior. Qualquer um que tenha tido experiências meditativas fica com a sensação de ter tido uma experiência maravilhosa, mas mal começa a tomar consciência da realidade, começa a duvidar da validade da experiência que acabou de ter e começa a ter uma conversa do tipo: nada disso, é tudo imaginação minha, isso não pode ser verdade, devo ter inventado essas coisas. O que acontece é que o lado esquerdo do cérebro não foi envolvido na experiência, ou seja, o teu lado esquerdo, o teu lado lógico, não teve qualquer envolvimento com o teu lado direito, com o teu lado intuitivo, e por isso não sabe o que fazer com essas experiências. Nossa, tanta informação, puto pariu.
Tá aqui, este símbolo geométrico é conhecido desde a mais remota antiguidade e chama-se a flor da vida. Esse símbolo aqui, ó. É tão repetitivo que cansa, né, cara? Que isso? O Crop Circle. Crop Circle de 1997, em Surbury Hill, com a flor da vida e sobreposição de octaedron, um sólido platônico. Então, teu cérebro desata a fazer o que os pensadores, aqueles que têm a mente muito ativa, geralmente fazem. Começa a rejeitar as tuas experiências intuitivas utilizando questões puramente lógicas, emocionais e racionais. E como a tua experiência foi puramente sentimental e abstrata, intuitiva, não tem por isso uma base lógica racional de sustentação. E é assim que começamos a diminuir as experiências internas que temos com tanta facilidade. Este é só um dos exemplos do que acontece quando os teus dois hemisférios cerebrais não estão a trabalhar em conjunto tal como deveriam. O teu lado lógico mantém-se cético e por vezes até 5 acerca do valor das experiências que acontecem no teu lado direito ou intuitivo. É como usar só um motor do barco no percurso e em que, se utilizares os dois motores, chega lá muito mais depressa. Tá? Aí tem outra foto aqui. Acima, a flor da vida é em desenho no teto do interior do templo de Osíris, em Abidos, no Egito. A geometria sagrada é basicamente a geometria focada em descrever a criação e ou consciência, o movimento da consciência pela realidade. E como está em movimento, em vez de apenas se ler ou observar, não é por isso uma atividade estática, apela diretamente ao nosso lado racional do cérebro. Aí eu vou parar por aqui, eu já li demais. Deixa eu mostrar aqui essas imagens, ó. Que eu acabei de falar a respeito, ó. Essas duas aí. Vou parar na página 40 aqui do livro, depois eu dou continuidade. Muito obrigado a todos vocês, até a próxima e falou.